Achei meu podcast, achei o 1914. Santa Cruz 2, América Natal 1. Muitos esperavam um show técnico, uma grande atuação técnica do conjunto Santa Cruz, mas encontraram hoje a melhor atuação de Thiago Galhardo em Santa Cruz, fazendo jus ao que muitos esperavam como sendo o destaque técnico do Santa Cruz. Aliás, o destaque técnico da Série D. Decisivo, com muita entrega em campo. Enfim, o destaque da partida. Na minha concepção, se não fosse Thiago Galhardo em grande noite, o Santa Cruz não teria vencido o América Natal. Então, vamos falar um pouquinho de antes do jogo. Para mim, a grande surpresa foi a boa transmissão da TV Coral. Não devendo nada às TVs que transmitiram anteriormente a Série D. Vejam, eu não estou falando que a TV Coral ela supera as transmissões da TV Globo ou da Amazon Prime. Eu estou dizendo que ela se destaca entre as transmissões na Série D. Óbvio, só tinha um narrador, não tinha um repórter em campo. Uma transmissão que foi feita nos últimos momentos e por isso merece um elogio. Talvez essa deva ser uma ação que deva ser aprimorada no clube. Uma TV própria permite que o clube trabalhe melhor seus patrocínios, promoções nas áreas internas dos sócios, ou seja, o clube só tem a ganhar. Mas vamos para o jogo. O Santa Cruz tinha por expectativa por parte da torcida uma excelente performance da sua equipe. Porém, não estou dizendo aqui que o Santa Cruz não teve muitos jogadores que jogaram bem. Porém, o destaque técnico, inegavelmente, foi Thiago Galhardo. Pela disposição em campo, muitos de vocês viram Thiago Galhardo voltando para marcar, cobrindo jogadores, voltando, todo mundo já sabe dessa característica, que ele volta para marcar, abre espaço, ou quando ele volta, ele consegue ter uma visão muito ampla, deixando companheiros na cara do gol, enfim. Isso aí se repetiu no jogo de hoje, certo? Mas o faro de matador dele esteve evidente hoje. O segundo gol, por exemplo, o Galhardo, em 2 toques, ele pegou a bola, observou onde o goleiro estava e botou no canto. O primeiro gol, para quem viu desde o início da jogada, Galhardo se posicionando, se colocando longe do campo de visão dos zagueiros e sabia exatamente onde o goleiro iria rebotear. Então, é falha de artilheiro, certo? Então, Santa Cruz hoje teve uma noite inspirada de Thiago Galhardo. Relembrando o artilheiro Thiago Galhardo, jogador que foi para a seleção brasileira. Eu não estou dizendo que ele jogou no mesmo nível, mas lembrou a decisividade dele em campo. Vamos para as notas dos jogadores? Felipe Alves, bem, certo? Nota 7, porque no final do jogo cometeu algumas falhinhas na saída de gol, deixando um pouquinho preocupado, mas nota 7, boa partida. Na lateral direita, Israel, jogador de boa compreensão física, se apresentando bastante na lateral direita. Enfim, também dou a nota 7. A dupla de zaga, Eurico e Matheus Vinícius, regulares. Matheus Vinícius é realmente uma grande revelação, tem tudo para ter uma excelente história no Santa Cruz. Então, Matheus Vinícius, nota 7,5, Eurico, nota 7, e Rodrigues, para mim, o jogador que destoou na partida. Não vimos em nenhuma jogada a decisividade dele no setor ofensivo, no setor defensivo. Em várias bolas ele teve dificuldades de fazer o acompanhamento tanto do lateral como do ponta. Então, para mim, ele é o membro mais fraco da equipe, com nota 4. Balotelli e Galhardo, jogadores com partidas medianas. O Balotelli, nota 6. O Galhardo, para mim, foi um pouquinho melhor, especialmente no primeiro tempo, se apresentando, se colocando como jogador que ajudaria, inclusive, o Ian Júnior a ocupar aquele espaço de meio de campo. Então, para mim, um pouquinho melhor. Galhardo, 6,5.
E o William Júnior, um jogador muito esforçado, porém foi pouco decisivo. Esforçado, dedicado, porém pouco decisivo. Então, eu dou para o William Júnior nota 6,5. No ataque, Thiaguinho, Thiago Galhardo e Giovani. Para mim, os dois ponteiros do Santa Cruz perderam a maioria dos confrontos 1 contra 1 contra os jogadores do América Natal. O esquema do Santa Cruz depende muito que os ponteiros eles consigam superar os ponteiros os zagueiros do time adversário, e isso não aconteceu. Então, na minha concepção, eles tiveram, para aquilo que eles são concebidos, ou seja, ponteiros, jogadores que têm que ganhar 1 contra 1, e não conseguiram fazer isso, na maioria das vezes. Então, para mim, notas 6 para os dois. E Galhardo, esse sim, grande nome da equipe, nota 9. Marcelo Cabo, eu gosto razoavelmente do Marcelo Cabo, eu gosto bem do Marcelo Cabo, um cara que tem uma leitura boa do jogo, ele, especialmente nos jogos em casa, eu consigo fazer essa análise de forma mais assertiva. Ele conseguiu fazer uma leitura, especialmente na lateral esquerda, que estava muitas vezes com problema na lateral e na cobertura. Teve até uma bola em que o jogador do América Natal saiu cara a cara com o gol e os zagueiros foram cobrir a lateral, o lado direito, e quem deveria estar fechando no meio da lateral esquerda, que eu não sei onde é que estava. Logo depois dessa jogada, ele pegou, tirou o Rodrigues e botou o Israel na lateral esquerda, e vocês podem observar que o time da América Natal não caiu mais para aquele lado. Então, fez uma boa leitura. O Galhardo, quando caiu de produção no segundo tempo, ele retirou o Galhardo e colocou o Pedro Favela. Enfim, dentro das opções que ele tem, ele foi muito bem, certo? Fez uma boa leitura. Parece que falta no elenco jogadores de um pouquinho mais de qualidade técnica para poder, nas funções que são designados, serem mais responsivos. Como, por exemplo, como eu disse anteriormente, os ponteiros Santa Cruz, que foram de uma infelicidade razoável. Entraram Yuri Ferraz, que entrou, fez umas boas jogadas, mas prefiro não ofertar uma nota. Pedro Favela entrou, não comprometeu, não fez grandes jogadas, enfim, também fica sem nota. Porém, um dos jogadores que entrou, e eu quero mencionar, foi o João Pedro. O João Pedro, tirando uma jogada que ele errou individualmente, é normal, repito, nenhum jogador vai acertar 100%, eu achei ele com mais lucidez em campo do que os outros ponteiros. Você, torcedor, achou a mesma coisa? Coloca aqui nos comentários, certo? Então, visualizo que João Pedro teve essa lucidez um pouquinho maior e contribuiu um pouquinho mais para que a bola ficasse mais no terço ofensivo do Santa Cruz, certo? Então, essas foram as substituições e as notas e avaliações do jogo de hoje. Santa Cruz 2, América de Natal 1. E você, torcedor? O que é que você achou dos jogadores Santa Cruz hoje em campo? Comenta aqui embaixo. Fred Ribeiro para o canal 1914.